Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos ao podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa Alves e vou ser a vossa anfitriã deste episódio, onde vamos estar à conversa com a doutora Nídia Silva. Vou começar por fazer aqui uma breve nota biográfica acerca da Nídia. Nascida em 1977, é natural de Lisboa e é a mais velha de duas irmãs. Os seus pais mudaram-se para a capital, diretamente da Beira Baixa, em busca de melhores oportunidades de vida. Durante o ensino preparatório, a sua família mudou-se novamente para Massamá, onde permanece desde então. Licenciou-se em Medicina Veterinária na Universidade de Lisboa, tendo sido uma das poucas a conseguir um 20 à anatomia. Iniciou a sua atividade profissional em 2002, na área da Clínica de Pequenos Animais, depois de ter feito um estágio no Hospital Veterinário Dr. Marcos de Almeida. Depois de 1 ano e meio, decidiu que gostaria de tentar uma área de atuação diferente, começando a trabalhar em 2004 como delegada comercial na antiga companhia portuguesa Higiene Pharma, empresa farmacêutica de medicina humana e medicina veterinária. Em 2008, foi promovida a gestora de produto e, passado pouco mais de um ano com a reestruturação da empresa e passagem à companhia portuguesa Consumer Health CP-CH, acumulou a função de diretora técnica. Em 2011, decidiu apostar em formação em marketing farmacêutico no IPAM e, em 2015, aceitou um novo desafio profissional como Marketing and Technical Manager na área dos pequenos animais na multinacional Seva Saúde Animal, onde trabalha até hoje e onde ocupa o cargo de Business Unit Manager. Paralelamente à indústria farmacêutica, manteve sempre um pezinho no exercício da clínica de animais de companhia e foi sócia da clínica veterinária Besides Vet entre 2006 e 2009 e em 2010 fundou o Centro Veterinário MyVet em Paços de Arcos. É solteira e mãe do José Pedro, um menino muito querido, atualmente com 2 anos de idade, e dedica o seu tempo livre à família e aos amigos. Bem-vinda, Nídia. Obrigada por teres aceito o nosso convite aqui do sindicato para estares hoje a partilhar o teu percurso profissional com a nossa comunidade e, quem sabe, a inspirar outras pessoas. Obrigada por estares cá. Não, obrigada eu, Luísa. Obrigada por me terem chamado a partilhar aqui a minha experiência e o meu percurso profissional. E também gostava de ter a oportunidade para dar os parabéns ao sindicato por esta iniciativa, que acho que é realmente diferenciadora para a nossa classe. Obrigada. Então, vamos começar a nossa conversa falando um bocadinho da tua origem e da tua infância, que é sempre importante referir o que é que te levou ou por onde é que começaste e que te trouxe até aqui ao local onde estás neste momento a nível profissional. Portanto, durante a tua infância, que papel é que os animais tiveram ou tinham na tua vida? Os animais sempre fizeram parte da minha vida. Primeiro porque os meus avós, tanto maternos como paternos, são pessoas com origem, como tu disseste na introdução, da Beira Baixa. Então os meus avós paternos completamente pessoas de campo. O meu avô era inclusive caçador, por isso tinha os cães e tudo isso. E os meus avós maternos, embora vivessem na cidade, tiveram desde sempre uma quinta, onde eu passava as minhas férias muitas das vezes, e quinta é essa que sempre teve animais, quer cães, quer gatos, as galinhas, os coelhos, as ovelhas, porcos, vacas, e por isso sempre fui habituada a conviver com animais, eles fazerem parte do nosso dia-a-dia, não porque eu vivia em Lisboa, mas de uma parte da nossa vida. Depois, enquanto criança, tanto eu como a minha irmã sempre tínhamos aquela coisa de pedir aos pais para ter um cão, que foi difícil convencê-los, até porque sempre morámos em apartamentos e com a vida agitada da cidade e sem suporte, porque nós não tínhamos mais nenhum familiar em Lisboa, eles nunca cederam, até ao dia em que aceitaram ter um gato. Ok, já é um começo. Exatamente, o gato Willy. Ok. E então nós acabámos por ter, desde a nossa adolescência, o gato Willy, que foi assim o nosso animal de estimação lá de casa e que toda a gente adorava, embora o gato Willy fosse uma peste. Ok. E sendo uma peste, ele vive há muitos anos? Ou... 17 anos. Ok, então confere que animais que têm um perfil ou uma personalidade um bocadinho pouco agradável também conseguem viver mais tempo. Existe esta teoria, não é? Portanto, confere. E neste tempo todo, ou seja, quando é que foi o momento em que tu percebeste que a medicina veterinária era o caminho? Ou percebeste logo? Vou ser honesta contigo, Luísa. Eu acho que até hoje ainda não percebi isso. Ok. É algo que fica sempre na dúvida da minha cabeça, porque vou-te explicar.
Eu, quando estava no secundário, e normalmente é aqui que a gente tem que fazer opções que depois definem a nossa vida profissional, eu tinha aqui, já não era uma dualidade, mas era três situações que para mim até hoje ainda não estão bem resolvidas, que era o optar pela área das ciências, por a área das artes ou pela área da economia. E quando tu fazes os testes psicotécnicos, eles dizem, humanidade estava de fora. Agora, qualquer uma destas áreas estava lá. E eu gostava delas todas, porque a minha disciplina preferida sempre foi a matemática, adorava matemática, mas também gostava da parte das ciências e da química e da biologia e tudo isso, e adorava desenho técnico. E durante algum tempo achei que se calhar o meu caminho era seguir a área da arquitetura. Mas depois, por influência do mundo que nos rodeia, e principalmente dos meus pais, há uma coisa que eu sempre soube, é que não queria ser médica. A minha irmã é médica, e eu sempre soube que era isso que não queria. Agora, o que queria foi mais difícil. E acabei, por algumas influências, de seguir a área das ciências, sem saber, dentro da área das ciências, o que é que iria ser o meu futuro, ou o que é que eu queria bem do meu futuro. O gato Willy colocou-me a veterinária como uma opção. Foi inspiração. Foi inspiração, porque a partir de que o gato Willy foi para lá para casa, começámos a ir ao veterinário com ele, a perceber um bocadinho deste mundo. Era algo que gostava, pelo menos aquilo que via nestas visitas. Sim. E pôs como uma opção. E quando tive que escolher para ir para a faculdade, para que tu percebas, todas as opções eram diferentes. E eu entrei na primeira opção que pus, que por acaso era veterinária. Só por curiosidade, lembras-te qual é que era a segunda? A segunda foi farmácia. Pronto, mantinha-se na área das ciências ainda porque assim. Tinha que ser, não é? Porque depois tinha enveredado pelas ciências e então não voltei atrás e fiquei. Mas fiquei sempre com o bichinho das artes, com o bichinho da parte das contas e até hoje não me arrependo de nada no percurso, mas nunca houve assim uma decisão, eu quero mesmo ser veterinária, como eu ouvia muitos dos colegas, ou até ouço muitas crianças atualmente, eu quero ser veterinária. Eu não tinha isto, eu não sabia o que é que eu queria ser. Acho que fui veterinária por acaso, e graças ao gato Willy. Sim, e depois, fazendo depois aqui um balanço do teu percurso mais à frente, essa indecisão acaba por até correr bem, mas já vamos chegar lá. Mesmo. Pronto, então, e quando, durante o curso, sentiste que era muito desafiante? Houve alguma coisa que... Sim, vou-te ser sincera, o primeiro ano para mim foi um ano muito duro, porque a gente vai para a veterinária e acha que vai para a veterinária porque gostas de animais e queres salvar os animais e queres trabalhar com animais, e quando chegas ao curso de medicina deparas-te com algumas coisas que é tudo menos tratar de animais. E estavas a falar de anatomia, para mim as aulas de anatomia foram pura e simplesmente um terror. Porque aquela, eu não sei como é que está agora, mas na nossa altura nós tínhamos que, eu nem sei se lhe podemos chamar eutanasiar, mas tínhamos que utilizar cadáveres de animais que tínhamos que ser nós a tornar cadáveres. E isto foi algo que para mim foi muito difícil de gerir, e confesso que no primeiro ano eu inclusive pensei em desistir do curso. Depois lá consegui ultrapassar, porque acho que também tenho na minha personalidade uma parte muito grande de resiliência e que me fez ir para a frente, mas o primeiro ano foi muito complexo. Depois, com o avançar das coisas, realmente adorei o curso, porque acho que é um curso com áreas tão distintas, que nos abre tantos horizontes em termos de atuação que a gente pode ter, que gostei mesmo do curso de veterinária, tirando este primeiro ano. Por acaso já não és a primeira pessoa. Eu estudei na UTAD, felizmente não tivemos que tornar os animais cadáveres, eles já chegavam até nós nesse formato, mas efetivamente não és a primeira pessoa com quem falo, que não sei como é que as coisas agora estão atualmente, presumo que estejam um bocadinho diferentes, espero eu, mas não és a primeira pessoa que realmente fala do primeiro ano e do desafio das aulas de anatomia. Pronto, ainda assim conseguiste tirar 20. Sim, porque aquilo para mim foi tão... Eu acho que foi a cadeira que no curso todo eu investi mais, porque aquilo para mim era tão surreal que eu tinha que fazer aquilo e não voltar àquela realidade. Então acho que pus todo o meu esforço naquela cadeira. E quando tu te formaste, ou ainda durante o estágio, na parte clínica, quais é que foram assim os maiores desafios que tu sentiste?
Olha, nós também estamos a falar de uma medicina veterinária de há 20 anos atrás, Sim. mais, que eu formei-me há mais de 20 anos. E a medicina era uma realidade completamente diferente daquela que temos hoje. Havia poucos hospitais, a maior parte da clínica era feita em clínicas que muitas vezes nem funcionavam o dia todo e que na realidade trabalhávamos sozinhos. E quando tu sais de um curso, fazes um estágio de 6 meses e te vês sozinha num consultório ou numa clínica a ter que fazer de tudo, é uau! E pões Sim. em dúvida tudo e todos, e onde é que eu vou, como é que eu me vou desenvencilhar disto? Mas atenção que essa realidade que tu descreves há 20 anos ainda acontece. Sim, mas Se calhar Mas não de com uma tanta frequência ou de uma forma diferente, mas principalmente nas cidades mais do interior ainda é bastante comum. sim. Mas depois tens também o apoio agora de alguns hospitais e em alguns... Sim. Nós nem sequer tínhamos essa opção. Tu tinhas que resolver porque tinhas que resolver. Sim. E com pouca... Ou tinhas os teus conhecimentos, os teus amigos, os sítios onde tinhas estagiado e que sempre foram um grande apoio nessa primeira fase. E se calhar sem os instrumentos digitais que atualmente existem, não é? Exatamente, uma comunicação muito Sim. mais lenta, não é? Era realmente, eu acho que esse sentimento de estar sozinha, não teres os conhecimentos e o know-how que é necessário para fazer as coisas bem feitas, criou muita ansiedade no início da carreira. Sim. E atualmente esses desafios, já falamos aqui, eu já disse aqui que realmente continuam a acontecer em alguns locais, mas achas que quais é que são agora os novos desafios que tu notas? Tens essa percepção para as pessoas gerações, que estão a iniciar sim, para as gerações carreira? mais novas, sim. Porque agora é o oposto, ou seja, temos donos muito informados, temos acesso a muita informação, mas continua a haver aqui algum certo grau de síndrome de impostor, a ansiedade também associada ao início. Sim, eu acho que vai ser sempre, tanto na nossa profissão como noutras, os primeiros anos comportam sempre um pouco desse desconforto, não é? Porque na realidade ainda estamos a aprender e estamos a aprender com a prática, não é? E eu acho que é como a nossa profissão, como a outras. Acho que na realidade os colegas atualmente nisso têm, mesmo no interior, eu penso que têm mais apoio, porque normalmente as clínicas já não trabalham tanto aquele único veterinário que tens que fazer tudo, muitas vezes nem sequer auxiliar tínhamos, e acredito que ainda haja essa realidade, mas já não tão frequente. Agora, acho que isso vai continuar sempre a existir e acho que é normal que aconteça. Tens mais apoio, tens mais hospitais, tens mais pessoas na clínica a quem podes recorrer, acho que estamos mais acompanhados. Temos o YouTube, temos o Google, que nos respondem a muitas questões e que antes não existiam e que nos podem ajudar. Eu sinceramente acho que a parte mais técnica para estas novas gerações, apesar de tudo, eu acho que para elas não vai ser tanto desafio, até porque eu cada vez me dou mais conta que as pessoas começam a sua atividade profissional mais preparados tecnicamente, porque acho que o próprio curso também, seja em qualquer das universidades, eu acho que tem uma componente prática superior àquela que nós tínhamos. Os estágios que se realizam hoje em dia também acho que preparam melhor as pessoas do que antes. As próprias universidades têm mais recursos que antes não tinham e que neste momento permitem um ensino diferenciador e uma preparação para os profissionais, eu acho que diferente daquela que conseguíamos há 20 anos atrás. Eu olho para estas novas gerações e sinceramente, Luísa, não tanto a preparação técnica, não tanto estes desafios técnicos do início, eu acho que o maior desafio destas novas gerações de veterinários é a valorização. É valorizarem-se. E é valorizarem-se para eles próprios, é valorizarem-se dentro das instituições e valorizarem-se para os clientes. Porque acho que o futuro da nossa profissão passa muito por isto, por a gente conseguir que a nossa profissão seja valorizada. E para isto temos que atuar também como um grupo, não pode ser individualmente. E acho que é mais esse o grande desafio que nós temos daqui para a frente. E voltando só aqui ao teu percurso, tu referes à ansiedade que sentiste neste primeiro ano em que estavas sozinha, não é? No início de carreira, e nós vendo aqui o teu percurso profissional, pouco mais de um ano depois,
um ano e meio, decidiste mudar de área, ou seja, começar a trabalhar como delegada comercial. Foi isso que te levou a esse local, ou seja, a ansiedade que sentias ou a insegurança que sentias, ou o que é que foi? Não foi aquilo que sentia no momento, foi as perspectivas de futuro. Ok. Porque, apesar de tudo o que eu pensava era, ok, esta é a minha realidade agora, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? E não conseguia ver esse caminho. Ok. Porque eu trabalhava em 3 clínicas, andava a correr Entre as 3? entre as 3, em cada uma eu estava sozinha, ou seja, não via, ok, como é que eu vou aprender, Evoluir, como não é que eu vou evoluir? Eu não tenho tempo, eu não tenho com quem evoluir no meu local de trabalho porque estou sozinha, Sim. depende de mim. Para mim, ir para o estrangeiro não era uma opção, porque exigia uma liquidez económica que eu não tinha. Eu queria a minha independência económica, queria poder pagar a minha casa, poder pagar as minhas contas, e por isso também era uma prioridade para mim. E por isso não conseguia ver esse 5 anos, sim. esses 10 anos sem ser na mesma realidade. E então pensei, não, isto não é o que eu quero para a minha vida. Que outras opções é que eu tenho? E na realidade, naquela altura, a indústria farmacêutica ainda não havia muitos colegas na indústria farmacêutica, e os que estavam em posições mais diretores técnicos, mais nessas áreas. Havia uns 2 ou 3 colegas que já estavam na área comercial, principalmente até na Royal Canin, que já tinha alguns colegas como delegados comerciais na Royal Canin, que foi uma das primeiras empresas a contratar veterinários para essas funções. E eu pensei, por que não? Por que não experimentar? Até porque o meu padrinho da faculdade era alguém que já estava na área comercial, e por isso também me deu assim algum feedback daquilo que era a situação dele, e pareceu-me bem. Sim. E aí fui a algumas entrevistas, não fui para a primeira empresa onde fui a entrevista, porque também queria mudar para algo que eu me identificasse e que percebesse que era uma empresa que reunia aquilo que eu procurava, que era perspectiva de futuro. O que é que eu podia fazer daqui para a frente? E pronto, acabei por ver um anúncio da Companhia Portuguesa Higiene, que era uma empresa nacional com a área da veterinária, mas também com a área da medicina humana, e foi isso também uma das coisas que me fez optar pela Companhia Portuguesa Higiene, porque na realidade pareceu-me que teria uma oportunidades de carreira, quer dentro da área de veterinária que eles tinham, quer até a possibilidade de poder afastar-me da área da veterinária e poder ir para a área da humana. E essa tua decisão no momento, porque existe muito esta questão das expectativas dos nossos pais e da nossa família e até de quem está ao nosso redor, tu sentiste que ao tomar essa decisão de enveredar pelo caminho de delegada comercial, que isso te tornava menos médica veterinária? Sim, não foi uma decisão nada fácil, mesmo nada fácil, porque nós estamos muito formatados a determinadas funções ou a determinadas atividades quando tiramos o curso, e há aquelas opções, e a área comercial não é de todo uma opção que... Até porque na altura no curso se calhar não havia unidades curriculares direcionadas para nada. Exato. Por isso era assim, acho que até aos meus olhos era um bocadinho desistir daquilo que tinha sido a minha formação. Não quer dizer que não tivesse ganho competências com o curso que me iriam facilitar, até porque iria continuar na área da veterinária. Quando entrei foi para a área da veterinária, e queriam-me dar alguma vantagem, mas na realidade pareceu-me assim, bem, é desistir de tudo aquilo que tu tinhas planeado até à tua vida até então. E depois, então, quando assumes a função e começas a visitar colegas, tive das reações mais giras, porque colegas muito queridos, e não era por maldade ou por quererem que parecia que eu era menor que eles, mas era mesmo por sentimento. Colegas, ai coitadinha, então mas agora andas de clínica em clínica a vender produtos. E tive reações muito, muito giras de muitos colegas que até
até agora, até aos dias de hoje, são do coração, pronto, porque a gente visita-os muitas vezes e continuamos amigos. Mas é assim, então sentes assim um bocadinho que desististe daquilo para o qual tinhas vindo a caminhar até agora. Sim. E desse papel de delegada comercial, o que é que tu retiraste? Que principais lições? Porque tu enverdaste nessa nova área e deve ter sido um choque a diferença, não é? Porque nós passamos a trabalhar, ou digo nós, nunca trabalhei na área, mas presumo que se passa a trabalhar com objetivos concretos, portanto, essa tal questão da matemática. Sim, é uma coisa completamente diferente, não é? Daquilo que a gente estava habituados. Eu não diria principais lições, mas olha, foi uma função que desempenhei durante 4 anos e eu acho que foi a função que, enquanto pessoa, me fez crescer mais. Porque tu tens que... Primeiro foi a transformação toda, não é? E que me obrigou a transformar-me enquanto pessoa de uma direção que eu levava e a tomar outra. E depois eu contactava com tantas pessoas durante todo o dia e sempre na casa dessas pessoas, porque estás sempre fora da tua casa, fora da tua zona de conforto, que me fez desenvolver muito as minhas competências sociais, de falar, de estar, e acho que foi algo que trago até hoje e foi ensinamentos que trago dessa altura em que fui delegada comercial, mais do que competências técnicas ou as competências pessoais. Sim. E neste momento tu trabalhas na multinacional Seva, saúde animal, como Business Unit Manager. Como é que tu descreverias um dia de trabalho típico? Ui! Só para as pessoas terem um bocadinho de noção do que é que significa trabalhar na indústria farmacêutica e mais especificamente na tua posição. Bem, eu quero fazer isto de forma a que as pessoas entendam. Porque quando tu estás numa conversa e as pessoas te perguntam o que é que fazes? E tu respondes, sou veterinária ou respondes, sou Business Unit Manager? Eu vou-te explicar que a minha reticência tem a ver com não fazer uma descrição que as pessoas achem que é boring. Ou que é chata, porque na realidade eu adoro aquilo que faço. Pronto. Sim. Agora, se eu descrever o meu dia-a-dia, eu acho que vai toda a gente ficar assim... Que seca. Mas é assim, eu posso te dizer que os meus dias são passados basicamente em reuniões, porque é entrar e sair de reuniões, quer reuniões com colegas aqui, quer reuniões internacionais por videochamada, quer reuniões até... muitas vezes no estrangeiro presenciais. Ou seja, uma grande componente de pessoas. Pessoas. Muitas pessoas e pessoas de áreas completamente diferentes, porque como Business Unit Manager estou responsável pela área de negócios de animais de companhia e então tenho que idealizar toda a estratégia para os animais de companhia, a implementação desta estratégia e a monitorização da implementação dessa estratégia. E então isto exige-me que coordene equipas desde da parte comercial, dos colegas que comunicam diretamente com os clientes, a área do marketing, a área do supply, e posso estar numa reunião a falar de stocks e de margens com o financeiro e a seguir vou falar da campanha de marketing e de um projeto, como é que a gente vai lançar um novo produto ou vai fazer uma iniciativa, coisas assim. Ou posso estar a falar com o diretor-geral sobre as coisas que correm bem ou sobre o futuro daqui a 10 anos, como é que eu o vejo. Pronto. Mas, na realidade, os meus dias são passados entre reuniões a falar de temas super diversos, e é uma das coisas que eu adoro na minha função, é essa diversidade de temas que diariamente eu sou obrigada a abordar, as pessoas ligadas a esses temas, e depois folhas de Excel... Okay. Porque muito da minha função tem a ver com gerar dados, analisar dados, passar dados e por isso o Excel é neste momento um dos meus melhores amigos. Ok. Exato. E e-mails, muitos e-mails, muita coisa a responder, a enviar e à espera que me respondam e por isso os meus dias passam sempre. Eu acho que se resumir em 3 palavras, reuniões, Excel e e-mails. Ok. Pronto, realmente se tivesses dito essas 3 palavras teria parecido um bocado aborrecido, mas nota-se pela forma como tu falas que realmente é um trabalho que tu gostas e que te traz retorno, não é? E efetivamente voltamos aqui à parte inicial que é a questão das artes, das ciências e da economia. Portanto, exatamente. É tudo menos boring. Não, eu sou uma sortuda porque, na realidade, acho que sem idealizar um percurso,
acabei por chegar a uma função que eu acho Que encaixa. que era aquilo que eu andava à procura desde o 9º ano. Sim. E que não sabia chegar lá e não sabia qual é que era a resposta. Mas é na realidade uma função que enquadra essas 3 Sim, áreas. Exato. O que vai um bocadinho contra aquilo que atualmente eu sinto que não é nos empurram, mas falam bastante, que é a especialização. Ou seja, quem está agora na universidade, isto é uma nota pessoal, não tem que necessariamente especializar-se. Embora essa ideia ainda é muito martelada na cabeça das gerações mais novas, que quando saem têm que ter já uma ideia do percurso que querem seguir e pronto, isso não é de todo verdade. Pelo menos tenho essa percepção. Falando agora aqui de outro tema diferente, a tua experiência empreendedora, porque enquanto tu fazias este percurso a nível profissional, tu passado aproximadamente, se não estou em erro, começaste a trabalhar em 2002 e em 2006 entraste numa sociedade Certo. relacionada com a clínica de animais de companhia. O que é que, ou seja, foram essas competências que tu adquiriste que te fizeram enverdar por aí? O que é que... Não, eu, na realidade, mesmo quando optei por ir para a área comercial, eu continuava a gostar de fazer clínica e fiz questão de nunca abandonar 100% a área da clínica. Pronto. Primeiro, porque via de 2 formas. Era a minha formação e se alguma coisa corresse mal Sim. do outro lado, eu tinha sempre um segundo caminho. Por outro lado, na minha área comercial, o conhecer, viver aquilo que os meus clientes viviam, ajudava-me a perceber melhor as necessidades deles e a ser uma melhor comercial. E por isso sempre vi o continuar a exercer paralelamente a medicina veterinária clínica junto com a atividade comercial como uma vantagem e uma mais-valia, por isso. E depois também sou um bocadinho, como é que eu digo? Podia gostar de ocupar o meu tempo com outras coisas, mas para mim o fazer clínica era, de certa forma, um hobby e trabalho. Exato. Mas Sim. era assim que eu via, podia ir fazer outra coisa qualquer ou ir para o ginásio, mas não, eu decidia ir ao sábado para a clínica. E saía da minha rotina habitual, era outra rotina e na realidade estava a complementar coisas que me traziam vantagem. E por isso eu nunca abandonei a clínica e na realidade quando estava na atividade comercial eu continuava sempre a trabalhar aos sábados, continuei a trabalhar em várias clínicas, até que fui trabalhar para uma clínica que surgiu a oportunidade de, com a dona dessa clínica, abrirmos uma outra em sociedade. E assim o fizemos. E tivemos a clínica. Ao final de algum tempo, decidimos que o melhor era mesmo passarmos a sociedade a outro colega. Vendemos a sociedade. E quando vendemos a sociedade, na realidade, para mim, eu iria continuar a fazer clínica. Não queria era fazer clínica sendo a dona da clínica. Queria fazer clínica só por clínica. Então vendemos aquela sociedade e eu, para mim, não ia mais abrir clínica nenhuma. Ok, então chegamos aqui ao teu bebê, o Centro Veterinário Maivet. Sim. Como é que surgiu essa aventura? Pronto, olha, foi o estar naquele sítio àquela hora com aquelas pessoas. Ok. Basicamente foi isso, porque quando tu acabas de vender uma sociedade que tinhas, um projeto que tinhas, e decides, não, eu quero continuar a fazer clínica, mas sem as preocupações de ter que gerir e de ter que ter uma clínica. E depois, passado algum tempo, com pessoas que te são muito queridas e com as quais tu confias e tens a certeza que reúnem tudo aquilo para que as coisas corram bem, vês-te perante a possibilidade e abrir uma clínica veterinária. Sim. E pronto, e assim foi, olha, e na altura pareceu-me bem, pareceu-me que eram as pessoas certas e continuam a parecer, pareceu-me que era o projeto certo e que na realidade se eu queria continuar a fazer clínica, porque não fazer clínica com aquelas pessoas e com aquele projeto e daquela forma e decidi, olha, avançamos e vamos ver o que é que isto dá, mais uma vez. Com as corporações que agora estão a entrar no nosso mercado, e com a compra de clínicas e hospitais a que temos assistido, de que forma é que tu achas que as clínicas independentes podem diferenciar-se e manter a sua identidade? Eu
acho que no nível em que nós estamos, da entrada das vet corporates, as clínicas acho que vão continuar a diferenciar-se como até agora se vinham a diferenciar dos grandes hospitais. Na realidade é pela clínica de proximidade, pela atenção ao cliente, que é mais difícil dos grandes hospitais conseguirem posicionar-se desta forma. Têm todos os serviços, têm muitas pessoas a trabalhar, as clínicas mais pequenas não, têm que ter a capacidade de se diferenciar porque são o nosso médico de família do animal, sim. com que a pessoa pode contar, que até pode lá e ter um dedinho de conversa, muitas vezes, desabafar qualquer coisa. Somos também um pouco os psicólogos de alguns tutores, mas acho que é isso que faz a grande diferença. Acho que o problema vai, se calhar, surgir a partir do momento em que as corporates começarem não só a adquirir os grandes hospitais, como têm vindo a fazer até agora, mas começarem a adquirir negócios mais pequenos e a terem na sua rede tanto grandes hospitais como clínicas mais pequenas. Clínicas mais pequenas que, estando associadas a estas corporates, vão ter uma vantagem competitiva, económica versus as outras clínicas que estão de fora, que eu penso que pode ser complicada para os pequenos negócios gerir. Mas olha, não sei se me vais fazer esta pergunta, senão, mas vou-me adiantar, porque na realidade o que eu acho é que também passa muito por uma evolução das próprias clínicas veterinárias pequenas tradicionais, de avançarmos para algo que até agora não foi uma realidade em Portugal, mas que já é noutros países, que é para as cooperativas e para nos associarmos e na realidade continuarmos independentes, mas termos o apoio de uma entidade que possa ajudar essas clínicas associadas, quer a nível de negociação e de conseguir melhores margens e melhores negócios, quer até a nível de ajudar a implementar sistemas de comunicação com os tutores e marketing e tudo isso. E na minha visão o caminho acho que passa um bocadinho por aí, e por isso acho que é possível continuarmos a ter clínicas corporate, clínicas independentes e coabitarmos todos juntos e continuarmos todos a ser competitivos. Ok. E agora falando de um problema, ou daqueles problemas que estão a afetar, pronto, a nossa comunidade, nomeadamente quem está à frente das clínicas, no que diz respeito à contratação e à retenção de médicos veterinários. Isto tem sido um problema, e não estamos a falar por causa do número disponível de novos profissionais, porque se nós formos a ver, temos efetivamente um rácio de veterinários por população muito marcado, elevado. Do teu ponto de vista, esta dificuldade em contratar e reter os médicos veterinários, como é que pode ser contrariada? Eu acho que voltamos a uma coisa que já falámos no início, que tem a ver com a valorização da profissão. E acho que é uma coisa que temos de trabalhar todos juntos, porque na realidade eu não sei se é ciclo, se é círculo, porque eu fico sempre confusa com isto, mas pronto, acho que isto é um ciclo vicioso. A partir do momento em que nós não nos valorizamos com os serviços que prestamos, nós cobramos preços baixos. A rentabilidade das clínicas não é por aí além. O que pagamos aos profissionais é baixo, para uma profissão que é altamente desgastante. É um investimento grande, é um investimento até emocional muito grande, e que as pessoas não se sentem minimamente remuneradas ou reconhecidas pelo aquilo que levam para casa ao final do mês. Por isso, eu acho que isto passa um pouco por a gente conseguir, enquanto classe, que valorizar-nos primeiro e depois que nos valorizem do lado de fora, e que consigamos cobrar valores que sejam realmente justos pelos nossos serviços, e que depois isso seja refletido em quem está exatamente a trabalhar. Ok. E depois também temos outra coisa, as motivações, as necessidades das pessoas estão diferentes. Isto quer seja na medicina veterinária, quer seja em qualquer outro tipo de negócio. Nós também temos que perceber que gerir pessoas atualmente é muito diferente daquilo que era gerir pessoas há 20 anos atrás. As pessoas neste momento privilegiam o tempo livre, privilegiam coisas que se calhar quando eu comecei a trabalhar nós não nos importávamos de trabalhar às 8 horas e às vezes nem 9 nem 10 horas. Neste momento as pessoas não estão para isso e é válido. Acho que toda a entidade empregadora tem que se
adaptar a esta nova visão e a essa nova maneira de estar destas novas pessoas que na realidade são o futuro das instituições todas, não é? Sim, exatamente. Mudando aqui um bocadinho o tema, e obrigada por todo o teu input, eu acho que está a ser uma conversa bastante interessante. Em relação a quem se vê na posição de querer, como tu, mudar para a área de marketing, ou para a área comercial, da indústria farmacêutica, atualmente, por onde é que achas que essas pessoas devem começar? Por onde é que devem começar em termos de formação? Sim, em termos de formação, em termos de estou em clínica e decidi que quero explorar outras coisas. Sim. Porque no teu tempo, lá está, o caminho mais lógico, digamos assim, seria começar como delegado comercial. Neste momento ainda achas que é o mesmo caminho? É assim, se nós olharmos para a indústria farmacêutica, onde é que podem surgir mais rapidamente oportunidades de entrada? Acho que a área comercial é onde tu tens sempre mais pessoas a trabalhar e por isso onde será mais fácil entrar como delegado, mais fácil do que entrar diretamente para uma posição de marketing ou para uma posição qualquer outra dentro da indústria farmacêutica. Pode ser uma entrada mais fácil para a indústria. Em termos de formação, acho que se as pessoas também já tiverem a ideia de que não é a área comercial, porque de toda a área comercial também não pode ser uma opção para toda a gente. Claro, tens que ter um espírito. Não, estou a referir-me a pessoas que realmente já tenham feito esse estudo ou tenham essa inclinação. Claro, eu acho que é assim, muitas vezes eu vou-te ser sincera, eu faço recrutamento de pessoas e às vezes chegam-me currículos de pessoas que têm 500 mil formações em áreas que nunca trabalharam. E formações que nós estamos a falar de coisas de dias, muitas vezes pós-graduações e um investimento imenso, quer em tempo, quer financeiro, em áreas de formação que nunca trabalharam e que nunca sabem se vão trabalhar. Isso não é mau, mas não é isso que me faz optar por uma determinada pessoa quando procuro uma função para... Porque acho que até quando nós não percebemos ou não estamos por dentro das necessidades daquela função, nós podemos ir fazer todos os cursos, mas na realidade aprendemos coisas que, ou o que retiramos dos cursos são muito teóricas, não percebemos efetivamente o que é... Precisamos de as aplicar para perceber como é que elas funcionam. Sim. Por isso eu acho que as pessoas devem investir o quanto baste para a função que acham que querem ir fazer, não é? Desempenhar. Pensam para fazer estágios, porque muitas vezes é uma maneira de percebermos efetivamente se nos identificamos depois na vida real com aquela função que o descritivo até parece bem. Peçam para fazer estágios, eu acho que isso sim é muito valorizado. Já estagiei aqui, já estagiei ali, já vivi, já percebi o que é que isto implica. Dás mais valor ao hands-on do que propriamente ao que vem escrito no currículo. Porque a gente pode fazer muita formação e na realidade muitas vezes depois não tiramos nada daquela formação. Acho que há também cursos mais profissionais do que cursos em faculdades e tudo, que muitas vezes nos dão muito mais conhecimento do que aquelas teorias que muitas vezes a gente aprende na faculdade. Eu vou-te ser muito sincera, eu fiz a pós-graduação de marketing farmacêutico, gestão de marketing farmacêutico no IPAM, aprendi muitas coisas, gostei da formação, mas vou-te dizer que as minhas bases de marketing vieram muito mais de outras formações, mais em instituições mais profissionais do que universitárias, e que acho que trouxe muito mais consistência para a minha formação em marketing do que propriamente a pós-graduação. Ok. E depois acho que há outra coisa que as pessoas, neste momento, também é muito importante que as pessoas percebam. Adquirir competências técnicas em qualquer área é fácil, quer antes ou após tu começares uma profissão. É quereres formar-te, é quereres evoluir, é quereres isso. O que eu noto muitas vezes é que a maior dificuldade até das novas pessoas são as competências sociais e as competências, a resiliência, a consistência, a autonomia, a inteligência emocional. Acho que são coisas que nós nos esquecemos de trabalhar e que são altamente valorizadas para o nosso progresso dentro das instituições. E são efetivamente cada vez mais faladas, não é? São mais faladas, sim, mas não estás a ver isso a concretizar-se na prática. Sim. E eu acho que preocupem-se em desenvolver essas capacidades, porque
acho que é uma grande oportunidade. E quando tu fazes uma entrevista e percebes que estás perante uma pessoa que tem essas competências, é muito mais fácil optares por essa pessoa, porque a parte técnica é muito mais fácil de aprender depois, do que ao contrário, alguém que tem muitas competências técnicas, mas que tu percebes que essas competências depois lhe falham. Sim. E isso é muito mais difícil tu ensinares ou desenvolveres em alguém. Sim. E em relação aos desafios agora para o futuro, no que diz respeito à indústria farmacêutica, voltando aqui ao tema das corporações, presumo que isso vai mudar a forma como a indústria funciona. Que desafios é que tu antevês? Muitos. Sim. Mas se não houvesse desafios também não era engraçado. Exatamente, exatamente. Eu também costumo dizer isso, Luísa, porque é mesmo isso. E é por isso que as empresas também precisam de nós, porque se tivesse tudo igual, às tantas já tudo rolava muito facilmente. Não, acho que vão ser vários desafios. Acho que as empresas farmacêuticas têm, primeiro, os desafios todos de lidar com esta nova geração e como é que os mantemos alinhados, como é que os mantemos focados, a querer fazer parte do projeto. E estou a evitar a palavra motivação, porque para mim a motivação é algo que é muito mais nossa do que alguém nos criar a motivação. Sim. Depois, acho que para a indústria farmacêutica o nosso cliente está a mudar. Está a mudar porque é um cliente, primeiro, muito mais especializado. Mesmo as pequenas clínicas, que antes era o veterinário que fazia a gestão, fazia a clínica, fazia tudo e mais alguma coisa, neste momento já estão muito mais dentro daquilo que é a gestão num negócio, separado da parte clínica, e por isso já sabem negociar muito. Temos inclusivamente aqui a questão do Practice Manager, que antes não existia. Exatamente. Sim. E por isso as clínicas estão a evoluir e nós temos que perceber efetivamente como é que vamos de encontro às necessidades deste novo cliente que temos, isto sem falar ainda das corporates. Um cliente que é mais exigente, porque também os tutores são mais exigentes para com eles. Acho que em termos de marketing a indústria farmacêutica tem que mudar e de encontro àquilo que estamos a falar, completamente a maneira como fazemos, por exemplo, o marketing. Nós até agora faz muito um marketing focado no produto e acho que temos que passar a um marketing muito mais focado no cliente e na necessidade do cliente e como é que aquele produto vai de encontro às necessidades e como é que nós o posicionamos e como é que serviço é que nós associamos para que aquele produto seja mais valorizado do que o outro, porque a concorrência também é cada vez maior. E depois isto, com a entrada das corporates, também nos leva aqui a pensar, porque as corporates, o modelo de lidar com uma corporate, quando tens negócios centralizados e que depois é o acompanhamento mais técnico da clínica, a maneira como nós abordamos o cliente e a própria questão se a nossa estrutura de recursos humanos e recursos internos está alinhada com estas novas necessidades. Se aquelas pessoas que nós temos agora como territory managers e que são um perfil muito mais comercial, se estão adaptados a fazer uma transição para um Key Account Manager e a perceber essa evolução e a estar alinhados com isso. Por isso vai-se pôr aqui uma reestruturação que tem que haver. E falando aqui da questão do marketing, apesar de não ter muito a ver diretamente com a parte da medicina veterinária, mas já sentes que a inteligência artificial está a influenciar a forma como a indústria farmacêutica funciona? Achas que isso é uma realidade que vai acontecer? Eu ou ainda não sentes que... Eu ainda não sinto muito, ou já há aí algumas coisas a surgirem muito engraçadas, mas ainda não sinto assim uma diferença grande relativamente a isso. Mas acho que vai acontecer. Também pode alterar aqui a forma como tudo funciona. Sim. Portanto, antevemos aqui desafios interessantes para o futuro da indústria farmacêutica e também da própria indústria veterinária. Falando agora da questão da maternidade. Tu és mãe há relativamente pouco tempo, portanto tens um menino com 2 anos. Como é que achas ou como é que sentes que isso impactou a tua vida profissional? Olha... Achas que interfere muito? Que não? Que é fazível? Não. Acho que é fazível. Mas eu também tenho uma maneira de estar face à maternidade que é minha, pronto, foi aí que eu decidi. E na realidade, como é que eu te vou pôr isto? Eu tenho o meu filho, mas eu para mim continuo a ser a Nídia, continuo a ter os meus objetivos, continuo a ter as minhas vontades. E por outro lado, eu sempre quero que o meu filho
me veja como a mãe e que seja um exemplo como mãe para ele, mas também quero que o meu filho, quando olhe para mim, me veja como um exemplo, como pessoa, como profissional, como isso tudo. E por isso, o ser mãe ainda me deu mais vontade de ser melhor e fazer melhor aquilo que vinha a fazer até agora. Porque já não é só a responsabilidade de me satisfazer a mim própria, não é? Sim. É a necessidade de fazer bem para que o meu filho olhe para mim com orgulho e como uma referência. E nessa complexidade toda, eu não quero ser só a mãe, eu quero que o Zé Pedro me veja como a mãe, mas também quero que me veja como pessoa. E por isso é tão claro na minha cabeça que a maternidade não me veio complicar a vida. Veio acrescentar. Veio acrescentar e acho que me veio a fazer até ser melhor profissional. Até porque, por outro lado, também me trouxe outra coisa que é o valorizar as coisas mais pequeninas. Porque quando o momento alto do teu dia, e às vezes tens dias que são com muita coisa, não é? Mas o momento alto do teu dia é aquele abraço que tu recebes daquela criaturinha pequenina, isto faz-te ver as coisas de outra maneira e valorizar coisas que antes, se calhar, não valorizavas tanto, desvalorizar coisas que antes valorizavas mais e que agora deixam de ser importantes. Deixam de ser tão importantes. Por isso eu acho que só me trouxe coisas boas, sinceramente. Claro que sim, estou mais cansada, claro que sim, há noites, e ele por acaso até é o miúdo que dorme bem, mas acho que temos que levar com leveza, acho que temos que pensar, nós não temos que ser super tudo ou só super mães. Eu acho que tem que ter aqui um equilíbrio. Eu acho que eu vejo isto às vezes em amigas minhas que se culpabilizam muito porque estão a trabalhar e não estão a dedicar o tempo ao filho. Isso para mim não. Primeiro porque eu quero que ele me veja como um exemplo em tudo. E por isso eu tenho que fazer tudo e ele tem que aprender que eu tenho que fazer tudo. Sim. Não tenho medo que ele também me veja errar, porque acho que isso é normal e acho que ele também tem que aprender com isso e também tem que ver que isso é normal, a gente não faz sempre tudo bem e que ele possa olhar para a mãe e até dizer, epá, olha, a minha mãe é muito fixe, mas até faz isto que eu não gosto, mas pronto. E por outro lado, não é tanto a quantidade, mais a qualidade, não é? Eu posso passar pouco tempo com ele, mas se eu me preocupar que o pouco tempo que passo com ele é um tempo de qualidade, eu acho que vai valer muito mais para ele do que na realidade se eu deixasse de fazer as minhas coisas para estar sempre com ele e depois acabássemos por cair assim naquelas coisas que estamos ali juntos, mas nem estamos, não é? Sim, sim. E por isso, olha, eu olho para isso com muito descomplicada. E tem sido uma experiência como aquela que imaginavas? Melhor, ok. Boa. Tem mesmo sido melhor, mesmo. Sim. Mesmo muito Ótimo. melhor. Pronto, e chegamos agora ao final da nossa conversa e vamos fazer aqui uma espécie de jogo que é a rúbrica Isto ou Aquilo. Eu estou um bocado nervosa. Em que basicamente eu vou-te fazer 4 perguntas e tu terás que escolher, mas sem justificar. Ok. Pronto, estás pronta? Tu vais-me calar porque eu tenho a mania de começar a desbobinar. Não podes justificar, é a única regra do jogo. Então, tens que escolher entre cortar unhas a cães ou espremer-lhes as glândulas anais. As primeiras glândulas anais. Eu tenho um trauma com cortar unhas. Pois eu sei, por isso é que eu coloquei aqui propositadamente. Pronto, mas já justificaste, portanto, menos um ponto. Agora, segunda pergunta, esta é mais simples. Preferes trabalhar em PC ou em Mac? Em PC, nunca trabalhei em Mac. Comer carne de coelho ou porquinho da Índia? Eu não como carne. Tens que escolher. Coelho, já comi. Ok. Praia ou serra? Praia. Veterinária ou marketing? Ui, essa é difícil. Marketing. Ok. Acho que passaste aqui na nossa rubrica. Mais uma vez, Nídia, muito obrigada pela tua presença. Eu gostei muito da nossa conversa. Obrigada, eu. Acho que vai ser muito interessante para quem estiver do outro lado ouvir o teu percurso, perceber que as coisas nem sempre são lineares, mas que normalmente a vida acaba por encarregar-se, embora também implique trabalho, como é lógico. Portanto, agradeço-te teres aceito o nosso desafio. Foi um grande prazer ter-te aqui no podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários.
E aproveito este momento para relembrar que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados, portanto eu convido todos os nossos ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao nosso podcast, podem enviar-nos ou contactar-nos através do e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Até ao próximo episódio e obrigada!